noite, amigos e amigas do TV Ninja. Hoje, nosso programa de estreia dos policiais antifascismo, Patrulha Antifascismo, um programa semanal que vai acontecer aqui no TV Ninja toda quinta-feira, a partir das 20 horas. Meu nome é Orlando Zacconi, eu sou policial antifascismo e nós vamos estar aqui semanalmente com um encontro com vários policiais antifascistas de todo o Brasil, discutindo inúmeros temas. Vocês vão poder observar como os policiais antifascismo comem, como eles andam, como eles se vestem, mas principalmente como nós pensamos. E hoje eu estou acompanhado por um grupo de policiais antifascistas do Brasil, destemido. Nós temos aqui hoje como convidados o companheiro Denilson Campos, policial civil de Salvador, na Bahia, do lendário coletivo Sankofa, e é um dos fundadores do movimento dos policiais antifascismo. Temos também o companheiro Aldo Cisneiros, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco e presidente da Federação de Policiais Civis do Nordeste. Também temos como convidada a companheira Alessandra Barros, policial civil de Alagoas, e o nosso querido Fabrício Rosa, agente da Polícia Rodoviária Federal de Goiás. E nós vamos estar aqui hoje conversando sobre a reforma da Previdência e, principalmente, o que ela traz de nefasto, nos efeitos danosos para os policiais civis, militares, e, de uma forma geral, todos os agentes de polícia, mas principalmente para toda a classe trabalhadora. O movimento dos policiais antifascismo, desde o início, se colocou contra a PEC 06, sempre no sentido de construir o policial ao lado da luta de todos os demais trabalhadores, porque entendemos que os policiais são trabalhadores e, portanto, não deveriam se deslocar para tentar uma equiparação aos militares das Forças Armadas. Mas, infelizmente, as grandes associações e federações de policiais, seguindo a promessa feita pelo Jair Messias Bolsonaro, o Messias que não cumpre promessa, de equiparar policiais civis e militares a militares das Forças Armadas, isso não foi cumprido, e os policiais foram colocados, infelizmente, junto com os demais trabalhadores, na reforma da Previdência. Eu digo infelizmente por todos os trabalhadores, porque essa reforma realmente é algo que vai destruir a vida e a saúde dos policiais e de todos os trabalhadores no seu momento mais difícil, que é o momento da velhice, da aposentadoria, onde vão ficar sem os recursos necessários, inclusive, para sua própria sobrevivência. Então, eu queria começar o nosso papo hoje, convidando o companheiro Denilson, para falar um pouco dessa distinção de posicionamento dos policiais antifascismo em relação a outras associações policiais, como a Cobra-Pol, a Confederação Brasileira dos Policiais, e a UPP, a União dos Policiais do Brasil, que foram a Brasília se colocar contra a PEC 06, mas não no sentido de ser contra a reforma da Previdência, mas sim no sentido de levar os policiais para junto das Forças Armadas, abandonando os demais trabalhadores na sua luta. Então, eu queria que o Denilson primeiro abrisse o programa dando a sua opinião e mostrando o posicionamento dos policiais antifascismo nesse tema. Alô, Denilson. Olá, Zacconi. Tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Denilson Neves, sou policial civil aqui no estado da Bahia, como o Zacconi já apresentou. Faço parte desse movimento desde a sua fundação. E esse é um assunto que nos custa muito, porque isso já coloca para a gente a diferenciação que a gente precisa ter diante de um movimento como o nosso, policiais antifascismo, e os demais movimentos de policiais que, mesmo tendo sua legitimidade, tendo sua regra de trabalho, de envolvimento na luta sindical em defesa da classe policial, da categoria policial, possui diferenciações na sua leitura diante da conjuntura, da totalidade da luta. E isso, para a gente, é como uma questão demarcadora da diferenciação que existe da nossa leitura com a leitura dos demais colegas e camaradas policiais existentes nesse país. A gente tem uma tese fundamental dentro do movimento policial antifascismo, que é a tese da construção da identidade do policial como trabalhador. Eu acho que a própria
manifestação e a própria forma como a classe, como a categoria policial, que faz parte da classe trabalhadora, se colocou diante da PEC, mostra e revela claramente para a gente essa dificuldade que nós temos de nos vermos enxergados como trabalhadores. Então, isso é o que, de fato, revela aquilo que a gente critica e aquilo que a gente luta dentro da questão classista, dentro da questão do movimento de policiais do Brasil como um todo. Obviamente que a gente faz uma leitura da PEC 06 não somente pela lógica corporativista, e pela lógica corporativista, que é uma lógica que hoje abraça os movimentos sociais, sindicais, né, dentro daquilo que o neoliberalismo conseguiu conquistar no ordenamento e na visão de mundo que a classe trabalhadora e a sociedade passou a assumir, de cada um lutar pelo seu quinhão específico e se utilizar daquela máxima que a gente vê ser dita no Brasil, que é a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, essa é a lógica que foi colocada dentro do ordenamento do sentimento social e que está permeando aquilo que a gente chama de luta de classe. Os policiais, não diferente de outras categorias, assumem isso de maneira bastante clara e muito visível no momento que a gente vê a disputa dessa PEC 06. Então, não é de desconhecimento de ninguém que todos os policiais do Brasil se reuniram diante da questão da PEC, alegando o seguinte, que a PEC destruiria direito de toda a classe trabalhadora, mas não poderia destruir a dela, ou seja, a dos próprios policiais. Pasmem, mas nós não somos trabalhadores? Por que é que nós precisamos de tratamento especial diante do restante da categoria e diante da classe trabalhadora? Por que essa solicitação? Então, Edilson, eu queria aproveitar. Eu queria aproveitar essa sua deixa para chamar o Fabrício Rosa, para ele dar um pouco da experiência que ele teve quando ele foi rejeitado, né, no sentido de participar das reuniões em Brasília, se colocando contra a reforma para todos os trabalhadores, não somente para os policiais. Fabrício, conta um pouco dessa experiência, de como é que foi com a sua entidade representativa aí na Polícia Rodoviária Federal. Vamos, Fabrício. Alô? Oi, consegue me ouvir? Bem, primeiramente eu queria parabenizar a iniciativa de coração, parabéns, você realmente sempre revolucionando com grandes iniciativas. Olha só, na verdade, o Sindicato de Goiás, como vários sindicatos, tanto da PRF quanto de outras instituições policiais, dividiram os policiais entre aqueles que queriam apenas lutar pelos direitos dos policiais e aqueles que queriam lutar pelos direitos de toda a classe trabalhadora, inclusive dos policiais. E eu faço parte desse segundo grupo e deixei isso muito claro. Então, eu pude perceber nos grupos de WhatsApp da vida, nas redes sociais, que essas pessoas não eram bem-vindas. Inclusive, nos vários grupos que eu participo, eu percebi os policiais postando fotos, criticando aqueles policiais que levavam cartazes contra a reforma da Previdência como um todo. Então, se ele apresentava uma camiseta contra a reforma da Previdência, alguns colegas policiais falavam, nossa, que absurdo, ele é contra a reforma. Na verdade, ele tem que ser a favor só dos benefícios dos policiais e não contra a reforma como um todo. Entretanto, o movimento dos policiais antifascismo, e nós sabemos que nós temos que nos posicionar contra a reforma. Os grandes capitalistas do mundo, os grandes banqueiros, os grandes latifundiários, as grandes corporações, os maiores empresários do mundo, eles querem, acima de tudo, que a gente trabalhe cada dia mais, como se a nossa vida fosse feita, sobretudo, e apenas de trabalho, e querem que a gente trabalhe até o fim da vida. E a cada dia eles lucram mais. Nunca pode esquecer que a riqueza do mundo, o Piketty afirma isso, e muitos estudiosos afirmam isso categoricamente, a riqueza do mundo se concentra cada dia mais. Hoje em dia, menos de 1% da população tem mais do que 99% do restante da população. E um sistema que eles utilizam para se apropriar da riqueza do mundo é o sistema do serviço da dívida pública.
Então é preciso que a gente tenha a noção de que a reforma da Previdência no Brasil e a reforma da Previdência em todo o mundo democrático, ela acontece porque as famílias, por meio do sistema da dívida pública, querem roubar as riquezas, especialmente das camadas mais populares. E aqui no Brasil, nunca é demais dizer que 50% dos impostos federais, é importante dizer isso, 50% dos impostos federais vão para pagar a chamada dívida pública. E essa dívida pública tem uma fome eterna por recursos, e eles vão atacar agora a Previdência Social e vão atacar todos os sistemas baseados no cooperativismo, na solidariedade, que é o que há de mais bonito entre nós. Eles vão atacar o SUS, eles vão atacar as universidades públicas e todas as empresas públicas. É isso. Eu queria ouvir um pouco de você, como é que todo esse debate sobre a reforma da Previdência para os policiais foi sentido em Alagoas, e principalmente para as mulheres, né, porque tem todo um debate, né, especial no tratamento dado às mulheres, que foi também motivo de muita discussão lá no Congresso. Boa noite a todos, parabéns, Orlando Zacconi, pela iniciativa. Boa noite todos os policiais do Movimento Antifascismo de Alagoas. Nós, do Movimento, né, Policiais Antifascismo de Alagoas, somos totalmente contra a reforma da Previdência na sua totalidade, né? Nós nos reconhecemos como trabalhadores e, enquanto trabalhadores, não queremos perder os nossos direitos que foram conquistados, né, à base de muita luta, de muito derramamento de sangue no passado, e a custas, né, de um sacrifício muito grande de todos, e agora está sendo destruído. Enquanto mulher, policial, trabalhadora, né, eu me sinto prejudicada, assim como todas as mulheres, né, não só as policiais, mas de um modo geral. E nós, policiais, mulheres, nós somos prejudicadas porque nós vamos ter aí um acréscimo aí de pelo menos 10 anos, né, a mais para trabalhar, e sabemos que nossa jornada, ela, muitas vezes, é dupla, tripla, somos mães, somos esposas, cuidamos da casa, e depois de trabalhar um plantão, você chega em casa, você vai cuidar do filho. Ela foi muito prejudicial, na sua totalidade, né? Principalmente com as pessoas das classes populares, que estão sendo muito prejudicadas, enquanto o governo perdoa dívidas, né, dos latifundiários, do agronegócio, dos banqueiros. Nós, trabalhadores, vamos pagar essa conta, e não deveríamos, né? Porque a elite, né, detentora do capital e a classe média alta, elas estão mantendo seus privilégios, enquanto quem vai pagar a conta é o trabalhador. Então, nós somos totalmente contra essa reforma na sua totalidade. Não apenas para os outros trabalhadores, mas para todos. Não acreditamos que ela vai dar certo, muito pelo contrário, ela traz muitas coisas maléficas, né, para todos, retirando os direitos, e nós não queremos isso. Estamos torcendo para que, na votação no Senado, ela seja derrubada. Temos essa esperança, né, não de esperar, mas de esperançar, de lutar por essa derrota da reforma no Senado. E o Áureo Cisneiro, presidente da Federação dos Policiais Civis do Nordeste, esteve em Brasília e acompanhou de perto a movimentação dos policiais contra a PEC 06. Áureo, eu queria saber de você, como é que ficou o sentimento dos policiais naquilo que eles chamam de traição, né, perante, né, as promessas que foram feitas pelo Messias durante a sua campanha. Esse é o Messias que não cumpre promessa. Os policiais se sentiram traídos, e você estava lá como policial antifascismo, participando de todas as articulações no Congresso, das votações. Eu queria que você desse um pouco uma panorâmica sobre o que aconteceu em Brasília e se realmente houve uma mudança de conjuntura política dessa base de policiais que apoiaram o Jair Bolsonaro, e como é que esses policiais agora estão, né, vendo essa nova conjuntura a partir do momento que eles se sentem traídos pelo Messias. Boa noite, pessoal da mídia ninja, o pessoal das redes sociais, o comandante Zacconi, a Denilson, a Fabrício, a Alessandra.
Jaconi, na verdade, eles se sentiram traídos, né? Porque eu não votei em Bolsonaro, eu não me senti traído. Eu sabia quem era a peça, como se diz aqui em Pernambuco. Meu camarada aqui passa 28 anos no Congresso Nacional e não fez um só projeto para a segurança pública. A gente já tinha, eu não tinha perspectiva de que ele melhorar. O governo está aí, né? É um governo, na verdade, estamos diante de um governo que aplica ferro e fogo, um projeto ultraliberal, sem nenhuma concessão social. A gente viu aí os primeiros sinais. Um trilhão deixou de arrecadar em 10 anos com a questão das petroleiras. Agora, para outros trabalhadores, como eu comentei com as representações policiais, os trabalhadores metem o pau no sindicato, corta as consignações dos sindicatos, tiram direitos, implanta a mais perversa reforma previdenciária. Já aposta no mundo, já aposta no mundo. A mais perversa, a mais plural. Eu tenho aqui os dados, Zacundo. Por exemplo, aqui, ó, 50 milhões de brasileiros, 50 milhões da população de idade ativa não trabalham. 105 milhões da população economicamente ativa, desses 105 milhões, 13 milhões são desempregados. 92 milhões ocupados. Mais dos 92 milhões ocupados, 35 milhões são de carteiras, não tem carteira assinada. Para você ter uma ideia. Portanto, aproximadamente 100 milhões de brasileiros não vão poder se aposentar. Não vão poder se aposentar. Onde é que vai chegar esse país? Com essas regras atuais aprovadas na PEC. E a gente ia sempre coloquei lá, quando a gente estava em reunião com as outras entidades dos policiais, a necessidade da gente se integrar aos outros trabalhadores, como o Denilson muito bem colocou aqui. Era de suma importância para a gente reprovar essa cruel reforma da Previdência, a gente ter se integrado à luta dos demais trabalhadores. Aqui em Pernambuco, nós fizemos isso. A direção do Simpol e a orientação, inclusive, da Federação Nordestina, era de se integrar ao movimento dos demais trabalhadores e, naquela greve geral passada, a gente ter barrado essa perversa reforma da Previdência. E até porque o policial não é uma ilha, né? O Denilson colocou muito bem aí. Nós não somos uma ilha. A gente não quer viver privilégio, na vida sozinho, não. A gente quer uma coisa que distribua a renda. Mas, você acha que houve uma mudança na perspectiva das associações de policiais, principalmente no que diz respeito ao UPB, à Cobracol, dessas associações que ficaram de frente, né, nas articulações em Brasília, no sentido de uma aproximação maior do campo progressista? Porque eu vi que você participou de algumas reuniões com essas lideranças de associações policiais em gabinetes de deputados de esquerda, do Glauber Braga, de outros parlamentares de esquerda. Você acha que essa conjuntura, né, da votação da PEC fez com que essas associações vissem os parlamentares de esquerda com outros olhos? Porque existe todo um mito, né, de que parlamentares de esquerda nunca deram atenção para os policiais, nunca deram atenção para a segurança pública, toda essa ladainha. Você acha que com essa conjuntura houve uma quebra desse paradigma? Começou a cair. Essa sensação de traição do governo Bolsonaro, que quando o partido do presidente, o PSL, não quis apresentar a
a emenda lá ao texto, ou seja, como é que se diz o nome? As emendas aglutinativas, quando o PSL se negou, os destaques, quando o PSL se negou a apresentar os destaques, o PSD, que é o partido de direita também, que faz parte da base do governo Bolsonaro, também, no último minuto, se retirou sem querer apresentar. Eles perceberam a necessidade do diálogo com as oposições, com as forças de esquerda. Eu levei, inclusive, as representações policiais para dialogar com o pessoal do meu partido, que é o PSOL. Foi bem recebido. O pessoal, inclusive, se comprometeu, né? Porque o PSD tinha falado que iria apresentar um destaque. E aí o pessoal, nessa confusão toda, o pessoal se comprometeu. Se não for apresentado o destaque pelo PSD, o pessoal se comprometeu a apresentar. E aí os policiais começaram a perceber a importância da esquerda. E a própria esquerda perceber a importância de entrar no debate com os trabalhadores da segurança pública. Eu falei com o Marcelo Freixo, falei com o Glauber, falei com a Fernanda, com a Sâmia, falando também com os parlamentares do PT, do PCdoB, do PDT. Eu fiz essa integração com os policiais, com os deputados progressistas, os deputados de esquerda. Levei, inclusive, essa comissão aos deputados de esquerda. Então, ficou claro e já começou a cair aquela sensação de que o pessoal e a esquerda é contra os trabalhadores policiais. Lá foi interessante o trabalho com os parlamentares. Foi ficando, na realidade, todo o texto constitucional na conjuntura e na pegada do que ia ser para a classe trabalhadora. Porque, na verdade, a representação dos trabalhadores carece do entendimento do que essa PEC 06 da reforma da Previdência, que eu chamo de reforma, vai causar, o impacto que vai causar na população, na massa. Então, aproveitando a deixa que você colocou, que foi falado pelo Denilson sobre isso, que o policial não é uma ilha, nós também não estamos vivenciando no Brasil algo isolado do restante do mundo. Eu queria ouvir o Denilson, porque nós, num bate-papo anterior ao início do programa, comentávamos como que essa reforma da Previdência no Brasil está dentro de um contexto internacional, né, dentro de um contexto de uma economia transnacional, globalizada. Denilson, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, né, internacional do que representa a reforma da Previdência no Brasil hoje perante o capital. A gente vive uma cultura no meio policial, quase que uma inanição política, né, policial, discutir política, devido ao próprio sistema policial, o sistema de segurança pública, a forma como esses policiais são vistos pelo Estado, né, de colocar nessa inanição política, impossibilitar, criar meios e formas de impedir o policial se enxergar como cidadão, que discutir essa questão do ponto de vista internacional causa estranhamento no meio policial. Mas o policial precisa, na construção da sua identidade como trabalhador, perceber que a leitura que ele precisa fazer em relação à sua posição de classe, a sua posição categorial, não está fora de um contexto local, estadual, nacional e internacional. Ou seja, a proposta da reforma da Previdência não é uma proposta bonitinha que quer resolver um problema do Brasil. Não é isso. A proposta das reformas de previdências que foram feitas em todo o mundo sempre tiveram como interesse a reorganização da acumulação de capital no mundo. E o Brasil preenche um espaço na divisão internacional desse capital, né? Um país que só oferta matéria-prima, as chamadas commodities, um país que não se preocupa com a produção, mas só com geração de capitais para ser distribuído a nível internacional. Isso está sendo feito pelo ordenamento neoliberal em todos os países emergentes e até em países desenvolvidos no planeta, né? O capitalismo necessitou
se reagrupar, reorganizar sua forma de acumular capital e perceberam que a previdência social ou a seguridade social precisaria ser atacada, porque aquilo é a poupança. A previdência e a seguridade social é a poupança, é a reserva de capital e a reserva de riqueza que a classe trabalhadora garantia de acordo com os ditames legais que o próprio capitalismo se impôs e que agora, mudando a regra do jogo no meio do caminho, os capitalistas olham para todo trabalhador no mundo e dizem o seguinte: mudou a regra, aquilo que te disse que vocês tinham que acumular para que vocês tivessem uma boa aposentadoria, nós vamos meter a mão e vamos pagar aquilo que nós fizemos como dívida. Então, o reordenamento do capital no mundo obriga todos os países a fazer esse processo de reforma. Só que um país como o Brasil, que tem uma diferença de riqueza e um problema de distribuição de riqueza absurdamente nociva, fazer uma proposta como essa, da característica que foi a PEC 06, ela é muito mais do que violenta. Ela é uma PEC da morte. Ela é uma proposta que está dizendo nas entrelinhas que vai roubar o dinheiro do trabalhador, seja ele qual for, depois que ele morrer, porque ninguém vai conseguir se aposentar com 70 anos de idade. E o policial, infelizmente, está abraçando essa proposta em detrimento da solidariedade da classe trabalhadora. Porque quando o policial diz o seguinte: eu quero propostas que possam criar adendos, atenuantes, amortecer algumas coisas, ele está dizendo nas entrelinhas o seguinte: eu concordo com a PEC, eu acho que a PEC perversa do jeito que ela é tem que ser aplicada, agora poupe a nós policiais, porque nós somos especiais, nós nem classe trabalhadora nós somos. Ou seja, o policial faz uma leitura extremamente antissolidária, egoísta e traidora de classe. Porque o que a UPB está propondo, a Cobrapó está propondo, e a maioria dos sindicatos ligados a essas entidades estão propondo, é uma traição à classe trabalhadora. É dizer para a classe trabalhadora: eu estou pouco me lixando para vocês, eu quero que vocês se explodam, eu quero que a PEC resolva a minha vida. Resolvendo a minha vida, o resto que se acabe. Ou seja, demonstra mais uma vez que o policial tem uma leitura da realidade que ele convive pífia, ruim. Por isso que a classe trabalhadora precisa acolher os policiais, para que ele possa levar sua consciência de classe, e os policiais precisam se entender enquanto classe trabalhadora para ter a solidariedade mútua que essa classe precisa ter para poder sair do lugar em que se encontra. Né? E nós, policiais antifascismo, estamos estabelecendo esse diálogo no sentido de criar essa ponte, no sentido de criar essa relação necessária para que o trabalhador policial se enxergue enquanto tal. Se ele não conseguir enxergar enquanto tal, mais uma vez, vai dar um passo errado, um passo equivocado de não solidariedade à sua classe e de dificuldade de relação com os outros segmentos que vivem do labor. Sim, é isso aí. Zacone, e eu queria chamar a atenção de alguns pontos nessa mesma linha que o Denilson levantou. Consegue me ouvir? Sim. Bem, é preciso que o policial tenha solidariedade com a classe trabalhadora e é preciso que a gente se atente especialmente para os grupos considerados vulneráveis dentro da classe trabalhadora. A Casa Grande nunca teve vergonha de utilizar o seu chicote. Pelo contrário, tinha orgulho de açoitar o negro escravo, tinha orgulho de estuprar as mulheres, e esses mesmos são aqueles que estão sofrendo hoje. É preciso que a gente se levante contra essa reforma, ainda dá tempo, porque a Casa Grande não tem vergonha. Eles trouxeram uma proposta que cortava ou diminuía drasticamente o benefício de prestação continuada dos idosos pobres do nosso país. O BPC é para aquelas famílias com 4 pessoas, com renda de R$250 por família. Eles queriam cortar o BPC dos deficientes. Então, é preciso que nós, policiais, entendamos a nossa realidade, entendamos a nossa classe social, mas especialmente dos mais vulneráveis. Olha para a situação das mulheres nessa reforma. Se você que está nos assistindo não sabe, 63% das mulheres, em 2017, se aposentaram por tempo de contribuição.
enquanto os homens, apenas 37% se aposentaram por tempo de contribuição. O que é isso? Isso significa que os homens conseguiram perfazer os seus 30 anos de trabalho muito mais rapidamente, porque eles não têm uma dupla, ou uma tripla, ou uma infinita jornada. As mulheres precisaram chegar aos 60 anos e a média de contribuição delas foi 18 anos, porque elas não conseguem, porque elas têm que cuidar de filhos, têm que cuidar da casa, às vezes têm vários empregos. Então, essa reforma ela é mais perversa com as mulheres, ainda em outro sentido. Agora, a pessoa pode receber, não pode acumular a pensão e o salário. E isso é contra as mulheres, porque a maior parte das pensionistas, quase 80%, são mulheres. Então, uma pensionista consegue... A Alessandra quer falar sobre esse assunto também. A Alessandra se manifestou aí por causa dos direitos das mulheres. Fala, Alessandra. Então, como o Fabrício estava falando, essa reforma ela é muito perversa com as mulheres, porque ela retira de nós, né, o direito de poder receber a pensão, né, na sua integralidade, e isso afeta no orçamento, porque a pessoa vivia com aquele companheiro que chega a falecer e, de repente, você tem aquela pensão que era para ser garantida, né? Ela foi cortada. E como é que vai ficar o cuidado com os filhos? Como é que vai ficar a renda da família? Então, é difícil, ela é perversa, além do que, para o policial hoje, né? Para que os dependentes recebam os 100%, o policial tem que morrer em serviço. Se não morrer em serviço, não vai receber. Então, é difícil, é muito difícil, ela é perversa, ela é cruel, ela aponta para os menos favorecidos, enquanto que as classes privilegiadas estão na boa, né? Não está tendo esses cortes. Então, eu queria chamar todos os convidados para uma reflexão. Quem mantém essa ordem econômica, né, evidentemente, né, tem ao seu lado as forças policiais, né, que atuam, né, de uma forma repressiva em relação às manifestações populares. Né, e eu só vi um momento em que policiais se reconhecem como trabalhadores. É um momento em que eles ficam sem salários. Né? Nós tivemos a experiência recente no Rio de Janeiro, em outros estados, onde o ponto é cortado, onde os policiais ficam sem receber, né, os seus vencimentos. Aí eles se lembram que são policiais e vão se juntar ao movimento unificado, vão procurar os professores, os servidores da saúde. Mas, fora isso, o policial se esquece da sua condição de trabalhador, né, e trabalha na lógica, né, do braço repressor do Estado na manutenção dessa ordem econômica que é voltada contra ele mesmo. Então, eu queria trazer para a reflexão o seguinte: será que nós não estamos vivendo um bom momento? Porque a partir do momento que os direitos dos policiais, seus direitos previdenciários estão sendo saqueados, a partir do momento que o policial cada vez está vendo mais ser precarizado na sua condição, né, de trabalho, será que isso tudo não pode, de uma certa forma, se voltar para que os policiais possam, né, acordar desse sono profundo e se reconhecerem como trabalhadores, se reconhecerem na luta dos demais trabalhadores? Será que esse momento não é um momento político propício para que a gente possa avançar no diálogo com essa categoria de trabalhadores? O que vocês acham? Áureo Cisneiro. Alô, Áureo. Oi, Zacone. Zacone, aqui... Sim, aqui em Pernambuco a gente faz muito essa direção do movimento, do policial se reconhecer como trabalhador. Aqui a gente participa do movimento sindical, dos rodoviários, dos vigilantes, dos professores. A gente faz muito esse gesto, participativamente, inclusive, em Pernambuco. Há um problema no sindicalismo dos policiais em geral, no Brasil. São muito corporativistas. A gente recebe muitas críticas aqui por fazer esse movimento. É claro, a gente tem que ter essa pegada de se juntar aos demais trabalhadores. A gente pode ser cão de guarda
da elite, não. A gente sofre toda essa pressão social devido à desigualdade, uma das maiores desigualdades sociais do mundo aqui no Brasil, por conta disso. Então, é claro que a gente tem feito esse trabalho aqui em Pernambuco, Denilson tem feito esse trabalho na Bahia, né? Ainda não é direção sindical, é mais forte quando você está na direção sindical você fazer esse trabalho, embora são muitas críticas que a gente recebe nessa questão, mas a gente precisa quebrar realmente essas barreiras, essa resistência do policial não se reconhecer como classe trabalhadora, só se reconhece realmente, como você disse, Zacone, quando vai uma campanha salarial, quando corta salário, aí vai para a rua com os demais trabalhadores. E a gente está colocando muito isso aqui em Pernambuco e no Nordeste agora com a federação, e o policial se reconhecer como trabalhador e atuar também nos movimentos sociais. Né? Porque, como eu disse, o policial não é uma ilha. O policial não faz parte da sociedade. E a gente vai receber essa pressão social que vai causar ainda maior uma pressão social com essa reforma da Previdência. É um absurdo. Por exemplo, você sabe quanto o trabalhador na Previdência do regime geral, 84% do pessoal que recebe da Previdência do regime geral ganha até 2 salários mínimos. Só 3% do regime geral ganha até 4 salários mínimos. Veja o absurdo. E com essa proposta da PEC aí sendo promulgada, vai excluir, como eu te disse, 100 milhões de pessoas no Brasil, de trabalhadores. 100 milhões de trabalhadores não vão ter direito a se aposentar com essa regra que foi aprovada. Imagine isso. Imagine a pressão social que vai ter no Brasil com 100 milhões excluídos na Previdência. Então, é claro, a gente tem que fazer esse movimento, tem que incorporar os trabalhadores. Os trabalhadores têm que se sentir como classe trabalhadora. Os policiais têm que se sentir como classe trabalhadora e não ficarem isolados. Porque a gente tem esposas, tem família. Eu tenho 4 filhas, não são policiais. Até nem querem ser policiais. Não são policiais, não querem ser policiais. Tem já 2, 3 maior idade, que não está no caminho de serem policiais. O que vai ser das filhas das suas filhas? Como é que vai ser? A gente teve um certo privilégio nessa questão da PEC 06. Mas do restante do povo, como é que vai ficar? Das nossas famílias, por exemplo. Então é por isso que a gente, sim, deve, sem dúvida nenhuma, se integrar à luta e ao lado dos demais trabalhadores. Aqui em Pernambuco a gente tem feito isso, a gente precisa estender isso para o restante do país. E esse movimento, o fascismo, acredito que está pegando. Aqui a gente tem hoje entre 35% e 40% dos policiais da nossa base já discutindo isso, já se incorporando. Então, um movimento de policiais muito forte. E Denilson, como é que você acha que fica a conjuntura agora para o avanço, né, do movimento dos policiais antifascismo no diálogo com os policiais, né, nessa compreensão de que eles pertencem à classe trabalhadora, né, e dessa mudança de paradigma, né, onde a polícia se coloca sempre a serviço do poder político? Volta, Denilson. Denilson caiu. Então vai Fabrício. Bem, meu amigo, esse é um sonho da nossa luta, que todos os nossos amigos policiais, você, minha amiga, meu amigo policial que está nos assistindo, a nossa luta é no sentido de tentar colaborar com você para que você enxergue mais longe, para que você tenha uma visão holística do sistema de justiça criminal, por exemplo, e que não queira fazer vingança com as próprias mãos, que não queira se sentir justiceiro. É só tentando compreender a sociedade na sua totalidade que a gente pode colaborar com o crescimento dela. E a nossa luta, Zacone, a gente percebe que quanto mais a gente está ao lado de pessoas que são consideradas diferentes, mais a gente cresce.
Então, nós queremos estar ao lado de toda a classe trabalhadora. A gente percebe o quê? Que os policiais, muitas vezes, vivem em guetos fechados, num corporativismo fechado para o resto do mundo. Mas a sociedade ela é muito mais complexa, muito mais dinâmica, muito mais entrelaçada. São milhares e milhares de grupos e pessoas e interesses diferentes. E os trabalhadores são os que mais sofrem. Só para a gente continuar falando da reforma, em relação ao abono salarial, o trabalhador que ganha até R$ 1.364, que ganha acima disso, não vai ter direito ao abono mais. Então é preciso você, meu amigo policial, a maior parte da sua família não é rico, eu tenho certeza disso. A maior parte é pobre. E a partir dessa reforma, o cara que ganha 2 salários mínimos, ele não vai ter direito ao abono. E aí eu lembro da minha mãe, que eu venho de uma família pobre, e eu sei a diferença que o abono salarial fazia na nossa vida. Era com o dinheiro do abono que ela conseguia comprar material de educação, que ela conseguiria fazer uma coisa diferente na nossa casa. Era com esse pequeno recurso. E a maior parte das nossas famílias são famílias pobres, das camadas populares. E você tem que compreender essa realidade. Como que nós vamos tirar esse direito das famílias que ganham até 2 salários mínimos? Agora, apenas o cara que recebe até um salário mínimo, até 1.364, vai receber. E para que isso? Segundo Paulo Guedes, para fazer uma economia de 76 bilhões. Mas como o Auro Cisneros falou, no mesmo texto, ele dá uma isenção de 84 bilhões para a contribuição previdenciária do agronegócio. Tinha uma taxa de 2,3% para o agronegócio que foi suprimida. Então, essa reforma é contra os pobres, contra os trabalhadores pobres, especialmente contra os quase miseráveis. E é preciso que a gente, de fato, se coloque ao lado dessas pessoas. É com essa polícia que eu sonho, e quando a gente chegar nessa polícia, a gente vai estar fazendo a revolução. Do 1 trilhão que o Paulo Guedes quer economizar, e o Bolsonaro, né? 800 bilhões é justamente quem vai ganhar, quem ganha o abono salarial, e quem ganha o abono salarial hoje, que é até R$2.000, você ganha um salário mínimo por ano, como o Fabrício disse, e eu vim da família pobre também, como sou pobre, minha mãe era professora, meu pai também, e a gente recebia esse abono salarial. Minha mãe, me lembro que ela ficava contando os dias para receber o abono salarial lá no interior, para justamente pagar as continhas, comprar, às vezes, uma roupa para a gente, para os meus 2 irmãos. Então, isso acontece hoje no interior ainda. Que até quem ganha até 2 salários mínimos, até R$2.000, recebe o abono. E aí o Bolsonaro está diminuindo para quem ganha 1.364. Então, a economia que ele quer fazer é dos 800 bilhões, dos 1 trilhão, 800 bilhões, é justamente em cima de quem ganha o abono e das pessoas, da redução das pessoas. O absurdo está caindo essa reforma. Está sendo cruel para a massa dos trabalhadores, para a população mais pobre, que precisa muito da Previdência Social. E o policial, ele, enquanto ele não se enxergar como trabalhador, vai estar acontecendo sempre, né, essas perversidades, e também vai trazer problemas para a segurança pública, porque a partir do momento que as classes populares deixam de receber abono, deixam de ter esses recursos, né, para investir na economia local, o que vai acontecer? Essas pessoas elas vão migrar para os grandes centros atrás da sobrevivência. Os grandes centros não vão ter a capacidade de acolher essas pessoas, não vão estar estruturados para isso. Então, vai acontecer um caos mesmo, porque vai aumentar o índice de criminalidade, os presídios vão ficar cada vez mais superlotados, então a população ela vai sofrer de maneira perversa. Nós devemos, enquanto profissionais da segurança pública, pensar nos reflexos negativos
que essa reforma ela vai trazer para a sociedade, né, e nos colocar na posição de trabalhador. Enquanto não nos reconhecermos como trabalhadores que somos, vamos ser atacados sempre, porque nós somos trabalhadores, nós somos da massa. Eu vim de família pobre, entendeu? E nós somos a massa. Muitas pessoas que entram na polícia, quando entram, se acham de uma casta superior, e não somos. Nós somos a massa, nós somos trabalhadores. E assim devemos nos reconhecer e devemos estar ao lado da classe trabalhadora, de todas as categorias. Meu microfone voltou aqui. Posso falar? Estou esperando aí. Está todo mundo ouvindo? Sim. Pronto. Zacone tinha feito uma pergunta anterior e eu acredito que está dentro da lógica do que as pessoas foram respondendo aí ao longo no meu problema técnico aqui, mas eu estava ouvindo. Eu acho que o movimento policiais antifascismo, nessa conjuntura, por incrível que pareça, é dotado de uma capacidade imensa de crescimento. Eu acho a nossa postura aprofundada, radical, de leitura coerente da realidade, levando em consideração aspectos econômicos, políticos, faz com que a gente tenha um certo destaque na análise dos fatos, e isso está demonstrado atualmente dentro dos debates que nós vemos fazendo dentro das redes sociais, né? Seja nas nossas ações nas ruas, né, lá participando com bandeiras, faixas, dialogando com a classe trabalhadora no geral, seja dentro do debate que é feito mesmo nas redes sociais, tipo WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Esses espaços são espaços que a gente pode ter um mínimo de análise, de aferição de como é que a conjuntura se tornou favorável para nós, policiais antifascismo. Só para se ter ideia, logo depois da realização do nosso primeiro congresso, que aconteceu agora no final do mês de maio, nós tivemos a procura de diversos policiais, né, considerados aqueles policiais que ficam mais reservados, mais à direita, mais conservadores, para tentar dialogar com o movimento policial antifascismo. Isso aconteceu em alguns estados, né, e aconteceu também através das redes sociais. E depois, com a nossa intervenção, ainda que pouco organizada, ainda que pouco notabilizada, né, mas o pouco que a gente fez até agora, contra a reforma da Previdência, tem elevado o número de pessoas que nos procuram e pessoas ligadas à polícia. São policiais que estão procurando a gente. Então, eu acho assim, que a depender da forma organizada, né, da maneira contundente que a gente possa dizer para a sociedade, dizer para os nossos colegas policiais que a reforma da Previdência, seja ela fazendo atenuantes, seja ela trazendo algum tipo de pseudo-benefício para os policiais, ainda assim, nós devemos ser contra a totalidade da PEC, contra toda ela, né? E esses camaradas, no mínimo, se calam diante disso, porque não tem outra resposta a dar diante disso. E aí, Áureo fala uma coisa interessante. Nós somos pais, filhos, netos, sobrinhos, primos, esposos, esposas, e a PEC atinge todas essas pessoas. Do que adianta querer algum tipo de atenuante para a categoria policial quando todos ao seu redor vão sofrer de maneira mortal por conta da PEC? Que tipo de leitura e que tipo de visão é essa que o policial pode ter? E quem está fazendo esse debate com a contundência que ele merece é o movimento policial antifascismo para essa categoria que sofre de inanição política. Então, diante de sua pergunta, a conjuntura ela é muito favorável aos movimentos progressistas, aos movimentos de esquerda, aos movimentos que possam questionar de maneira radical o que tem sido, o que é, até esse momento, o governo do presidente Jair Bolsonaro. E nós, diante da categoria policial, e como aqueles que podem criar ponte do diálogo entre a sociedade civil organizada e dos policiais, temos destaque diante disso. Eu acho que a conjuntura é muito favorável para nós. Dizendo aquela questão, Zacone, dirigindo aos policiais, que aqui tem uma série de confusão, sabe?
dizer, não, esse movimento chama a gente de fascista. A gente não está chamando ninguém de fascista. A gente não está se referindo à pessoa, à individualidade, não. O movimento antifascismo é um movimento de cunho contra ideias totalitárias, de intolerância, do ódio, não a pessoas, a indivíduos. E muito da pegada sindical, trabalhista. Aliás, João, até bom. É bom comentar que o nosso movimento não é policiais antifascistas, não. Nosso movimento é policiais antifascismo. Isso esteve no início do nosso debate. Mas, olha, está faltando pelo menos uns 8 minutos pelo meu relógio aqui, para a gente já dar um encaminhamento para o encerramento desse primeiro programa. Eu queria que vocês, Áureo, Denilson, Alessandra e Fabrício, colocassem quais são os próximos movimentos que nós vamos ter no que diz respeito a essa disputa que os trabalhadores estão se colocando contra a reforma da PEC 06. A gente teve a aprovação lá na Câmara dos Deputados e agora o projeto vai para o Senado. Quais são os próximos passos? O que tem no Senado específico de destaque em relação aos policiais? E como é que a gente pode convidar os trabalhadores policiais para participarem dessa luta contra a PEC 06 a partir de agora? Já perdemos uma batalha importante, mas a guerra ainda não acabou. Então... Áureo, quais são os próximos passos agora, você que está acompanhando essa guerra lá em Brasília? Olha, Zacone, ainda dá tempo para a gente barrar essa reforma da Previdência. Agora, é claro, vai ter uma pressão muito maior do que a gente já vinha colocando aí. Precisa, agora, mais do que nunca, da união de todos os trabalhadores do Brasil. A PEC ainda vai ser aprovada em segundo turno, na Câmara dos Deputados, para depois ir para o Senado. Então, inclusive, as centrais sindicais estão chamando o movimento para o dia 14, se não me engano. É o dia 14 de agosto, e todos se integrarem a esse movimento. Aqui a gente está fazendo a discussão com as outras centrais sindicais, com todas as centrais sindicais, até porque eu faço parte e sou o secretário-geral da Intersindical aqui em Pernambuco, e a gente está fazendo reuniões. E precisamos, sim, agora mais do que nunca, a união de todos os trabalhadores. Há tempo ainda de derrotar essa reforma da Previdência. Mas o movimento tem que ser muito forte. Mas a se falar em centrais sindicais, o que está acontecendo com as centrais? Onde elas estão? Eu não ouço mais falar da CUT. Onde que estão as grandes centrais sindicais hoje no debate sobre a reforma da Previdência? Pois é. Eu tenho esse é um problema grave. Isso é um problema grave, porque assim, a gente não pode pegar de todo o que os policiais no Brasil falam a respeito da esquerda e das centrais sindicais como se fossem verdades. Ou seja, nós policiais não somos bobos. Nós policiais, quando eu digo nós, digo todos os policiais. Nós fazemos leitura da realidade, sim. E aí, quando existe a denúncia de que algumas centrais sindicais estão mais preocupadas com pautas que não diz respeito à luta contra a reforma e muito mais a interesses particulares das suas entidades, isso não é uma denúncia inverídica. Então, assim, só para se ter ideia, essa primeira votação que teve de primeiro turno na Câmara, as centrais sindicais tiveram um desentendimento de se deveria puxar uma manifestação ou não. Então, as centrais sindicais, de alguma forma, ainda estão dialogando numa necessidade de encontrar um ponto em comum para ser debatido nesse assunto, para ser encaminhado como unidade para defender a questão. Existem alguns segmentos que, infelizmente, acreditam que o debate sobre o Lula livre reúne todo mundo. E isso não reúne, tem afastado as pessoas. E querem imbricar a luta do Lula livre com a questão da reforma da Previdência. Nada tem a ver uma coisa com a outra, Principalmente se quer ter algum tipo de unidade e se quer ter algum tipo de postura unívoca das centrais sindicais. Então, as centrais sindicais, infelizmente, precisam fazer um diálogo que tenha que abrir mão de algumas questões para que os policiais também se sintam à vontade de incorporar essa luta geral dos trabalhadores
e possa fazer uma só voz unívoca contra o projeto de reforma da Previdência. Eu concordo com o Denilson, e concordo com o Denilson. Eu acho que foi um erro estratégico tremendo a gente não ter ido para a rua numa grande massa popular no dia da votação da Câmara. Teve uma pequena manifestação de estudantes agora, que pessoas levaram gás de pimenta, foram presos, mas uma coisa pequena. A gente tinha que ter ido para a rua. E a gente vai ter que ir para a rua agora, nas próximas votações, com força. Aqui em Goiás a gente tem uma responsabilidade grande, porque é do lado de Brasília, a gente tenta levar a maior quantidade de pessoas possível. E é preciso que as pessoas que nos assistem compreendam. O sistema da Previdência Pública do Brasil tem 93 anos, não tem déficit. Esse déficit é um mito. Uma parcela grande dele dos recursos são retirados por meio da DRU, da desvinculação de receita da União. Há uma grande sonegação fiscal, 10% do PIB brasileiro é sonegado, é mandado para paraísos fiscais. A Seguridade Social ela é contemplada por vários recursos diferentes, várias fontes diferentes dos empregados, dos empregadores, do Estado, COFINS, são várias fontes. Então, não existe um déficit. Se esse déficit existe, ele é de alguns meses, de um ano para cá, devido à taxa de juros altíssima que o Brasil paga para os investidores e para os banqueiros internacionais. Então, o sistema, ele é um sistema robusto, ele é um sistema que foi bem pensado, especialmente na época da Constituição de 88, e nós temos que defender esse sistema nas ruas, em que pese ser bastante difícil passar no Senado, porque o Senado é majoritariamente formado por homens velhos, multimilionários, pagados pelos bancos, inclusive. Ô Zacone, eu concordo com o Denilson que essa pauta do Lula livre, do qual concordo, né, pela preservação da democracia, a gente está vendo aí que o processo que levou o Lula à prisão, processo viciado, essa Lava Jato, é política, sim, é um projeto político, de desmonte, inclusive, da democracia, mas realmente tem essa percepção do pessoal do centro e os trabalhadores que é do centro e da direita a participar, uma resistência grande. Inclusive, na questão do policial participar desses movimentos, da greve geral, da resistência à reforma da Previdência, devido a essas bandeiras do Lula livre. O Denilson tem razão nessa questão aí. Então, e também as centrais sindicais, a exceção da intersindical, que não fazia o desconto compulsório, né, levou um baque também, né? As centrais levaram um baque da extinção do desconto compulsório dos trabalhadores. Por exemplo, em 2017, a gente conseguiu botar mais de 100 mil pessoas nas ruas de Brasília, quando o Temer estava insistindo na reforma da Previdência. Né? A gente conseguiu, foi um grande movimento, as centrais sindicais estavam capitalizadas, estavam com dinheiro. E só daqui de Pernambuco a gente conseguiu levar mais de 40 ônibus para Brasília, fora o pessoal que foi de avião. Agora, as principais centrais sindicais estão realmente sem dinheiro. Tem esse lado aí. E tem o lado da bandeira do Lula livre que tem afastado a grande massa da população brasileira. Acho que o Denilson tem razão. Então, já encaminhando aqui para o final do nosso programa, eu queria que cada um dos convidados, né, se pudesse deixar uma mensagem para o policial trabalhador, né, de como ele deve, né, se comportar perante, né, essa conjuntura. O Zacone, o microfone dele caiu? Estão me ouvindo? Vocês chegaram a ouvir? Agora voltou. Como o policial trabalhador deve se comportar? Então, isso uma mensagem de cada convidado para os policiais, né? Ou seja, como que o policial trabalhador deve, né, se colocar hoje diante dessa conjuntura, né? Nós ainda temos muito espaço, né, para disputar na luta, né? Porque a gente não consegue
de fazer essa disputa, senão na luta, né? Como é que o policial hoje deve se colocar diante, né, desse debate da reforma da Previdência? E aí a gente vai encerrando o programa para já anunciar na próxima quinta-feira, né, nós vamos estar aqui novamente, né, no TV Ninja, com um outro tema importantíssimo que vai ser, né, a reforma, o pacote de maldades do Moro e os seus reflexos, né, na juventude negra e pobre no Brasil, que vai ser um programa puxado de Salvador pelo companheiro Kleber Rosa, né, com outros convidados policiais antifascismo. Então, já antes de anunciarmos o final desse programa, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, né, e já agradecendo muito aí a participação de cada um de vocês e o orgulho que eu sinto, né, como policial antifascismo, de estar ao lado de cada um de vocês, né, esse orgulho ele me vem, né, em cada momento que eu ouço os companheiros, né, então eu tenho a certeza de que eu estou no lugar certo, na luta certa. Muito obrigado a cada um, Denilson, Áureo, né, Fabrício, Alessandra, né? Então vou deixar aí o espaço para vocês fazerem as suas despedidas e mandar essa mensagem para os policiais e depois eu volto para o encerramento. Vamos lá? Denilson, Zacone, a mensagem para os policiais, nós somos trabalhadores, temos que estar na luta por uma sociedade igualitária, justa, menos desigual. A gente precisa construir uma sociedade brasileira melhor. E para construir, não pode ser apartado da luta dos demais trabalhadores. Para construir essa sociedade solidária, né, tolerante, a gente tem que estar assim, na luta dos demais trabalhadores. Sempre colocando o que o companheiro Denilson sempre quis dizer, que há uma luta de classe e a gente tem que ter lado. O policial é trabalhador. Nós não somos os donos dos meios de produção, não. E também não vamos ficar aqui de cão de guarda, de capatazes, de capitão do mato das elites, não. Que a gente é pai, é filho, é primo, é sobrinho, a gente é povo. Então é preciso dessa integração, sim, sem dúvida nenhuma, com o restante e ao lado dos demais trabalhadores, para a gente construir a sociedade livre, justa e menos desigual. Então, a mensagem que eu quero deixar para todos os companheiros policiais é que se engajem na nossa luta. É uma luta de classe, é uma luta contra a retirada de direitos, contra o desmonte da Previdência. Venha se unir a nós e vamos lutar, sim, pela não reforma da Previdência. Nós temos um lado e o nosso lado é o lado do trabalhador. Bem, eu vou falar, está quase descarregando. Meu amigo, minha amiga policial que está nos assistindo, nós temos direitos, e a vida só é boa porque nós temos direitos. Nós temos férias, nós temos uma carga horária máxima de trabalho. A vida não é só trabalho, a vida não é só acúmulo de riqueza. É preciso que a gente perceba que nós precisamos garantir esses direitos para as outras pessoas também, especialmente para as pessoas mais pobres. Só vale a pena viver se há direitos, se a gente tem lazer com a nossa família, se a gente está com a nossa esposa, com os nossos filhos, se nós temos o direito de fazer uma viagem. Não vale a pena ver se a gente é escravo, se a gente é escravizado de qualquer forma, especialmente pelo trabalho, para enriquecer algumas pessoas, pouquíssimas pessoas. Então nós temos que lutar cada dia mais por direitos. Temos que lutar pelos nossos direitos, mas temos que lutar, sobretudo, pelos direitos daqueles que poucos direitos têm. Nós não podemos acreditar nesse liberalismo, no neoliberalismo, que acha que é normal a uberização da vida, que acha que é normal um cara carregar caixa para comida pelo saúde e sofrer um acidente e não ter direito a nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de apoio, que acha que é normal uma vida rua, uma vida sem direitos, quando essa não é a nossa vida, quando essa não é a vida que a gente gosta de ter. Então é preciso que a gente tenha ética para com os nossos direitos que foram conquistados por milhares e milhares de pessoas que vieram antes de nós e que deram sangue para que a gente tivesse essa vida. É preciso que a gente tenha ética maior ainda com esses outros pobres desgraçados que não têm direito algum. Vamos nos unir na nossa luta, vamos derrotar essa reforma da Previdência, vamos fazer um país mais digno, mais justo e mais livre. Olá a todos e todas.
Eu vou tentar vou falar de algo diferente um pouco dos nossos camaradas que falaram agora aí, meus companheiros de luta, e espero que seja complementar diante do que eu quero deixar como mensagem para todos. Nós somos policiais, mas não somos nem melhores nem piores que os outros policiais. Nós somos taxados logo na nossa origem como aqueles que se colocaram contra os policiais. Até porque esses que nos acusam acabam vestindo a carapuça do fascismo, porque acreditam que quando você tem um movimento de policiais antifascismo, você tem um movimento contra-policial. Então, o raciocínio que a gente pode ter diretamente ao ver isso é de que esse policial que acusa a gente dessa forma, ele é um fascista, ele está dizendo que ele é um fascista. Eu nem acredito nisso, eu acho que o nosso movimento não acredita nisso. Eu acho que o policial, pela inanição política que ele tem uma dificuldade de entender que é possível viver com uma diversidade de ideias, com uma diversidade ideológicas, e que é possível ter policial que pensa diferente. A diferença que nós, policiais antifascismo, temos diante dos outros policiais é que nós fizemos uma escolha. A gente fez uma escolha de um lado. E o lado que a gente escolheu foi o lado da classe trabalhadora. E ao fazer essa escolha, isso tem decorrências profundas nas nossas atitudes, na nossa visualização. Então, a gente defende uma polícia que defenda a classe trabalhadora. Então, é uma polícia de garantir direitos, é uma polícia que possa conviver com a democracia, é uma polícia que possa se desenvolver e fazer a sua atividade levando em consideração a diversidade que a sociedade possui. É uma polícia que tem que desejar que as riquezas sejam distribuídas e que diminua a diferença que existe entre as pessoas. Então, nós escolhemos esse lado. E isso é o que norteou, que tem norteado até o momento a nossa atitude diante dessa PEC da morte, que é a PEC 06 de 2019, que dá a reforma da Previdência. Nós vamos continuar nessa caminhada, convocando a todos os trabalhadores policiais para que se incorpore à luta de outros trabalhadores, que a gente possa participar das manifestações, engrossando a luta dos trabalhadores, para ver se nesses outros momentos que essa PEC vai ser discutida e vai ser debatida, a gente possa bloquear a possibilidade dela ser aprovada na íntegra, ou não ser aprovada assim mesmo. Então, camaradas, colegas, a gente quer convidar vocês a vir discutir com os policiais antifascismo, venha ouvir as nossas ideias, venha ouvir o que a classe trabalhadora tem a dizer, né? Porque nós estamos num caminho difícil de enfrentamento no país nesse momento, e nós, aqueles trabalhadores artesãos da segurança pública, eu não me considero operador da segurança pública, nós somos artesãos da segurança pública, e nós, por sermos artesãos da segurança pública, temos que ter autonomia, a liberdade de construir um projeto de segurança pública e um modelo de polícia tal qual a classe trabalhadora policial imagina e deseja fazer. E isso só vai acontecer, só vai ser possível quando nós nos articularmos com a sociedade civil organizada, nos articularmos com os movimentos sociais e possamos, de fato, construir aquele projeto que a gente tem em mente, que a gente tanto luta durante esses anos a fio, que está sendo registrado aí nas redes sociais e nos anais da luta dos trabalhadores policiais. Então, companheiros, um abraço a todos, né? Estamos juntos e que a luta seja preenchida pelas forças da classe policial, da categoria policial, contra a reforma da Previdência. Beleza, Nilson, agradecendo aos companheiros. Vamos encerrar, então, hoje nosso primeiro programa, o programa de estreia. Queria consignar aqui os nossos agradecimentos do Movimento Policiais Antifascismo ao Mídia Ninja, né, em especial o Jean, que ficou de frente nessa produção do TV Ninja. Né, lembrar vocês que toda quinta-feira nós vamos estar aqui no TV Ninja com o programa Patrulha Antifascismo, o programa dentro da ordem, contra a ordem do Movimento dos Policiais Antifascismo. Na próxima quinta-feira nós vamos ter, né, o Kleber Rosa, companheiro policial civil da Bahia, né, que vai estar puxando o programa, né, sobre o pacote de maldades do ministro Moro e os seus efeitos devastadores para a juventude negra e pobre em nosso país. Né? Aguardamos vocês na próxima quinta. Meu agradecimento, né, a todos os ouvintes, espectadores que estiveram com a gente, né? E, novamente, muito obrigado ao Mídia Ninja por esse espaço. Até quinta que vem. Um grande abraço.